Retornamos agora com a entrevista do dia para falar sobre dois eventos que tem em setembro na área de saúde mental. O Setembro Amarelo e o Setembro Roxo. O Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, uma campanha de prevenção do suicídio. E o Setembro Roxo conscientiza para a doença de Alzheimer. Eu convidei então o psiquiatra Saulos Coelho, que é do município de Gramado, tem consultório particular também, para falar sobre o Setembro Amarelo e o Setembro Roxo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, quais os alertas em relação à prevenção do suicídio? Bom, o Setembro Amarelo, né, essa campanha, ela marca a ideia de que é preciso que as pessoas não minimizem quando alguém fala de uma intenção de fazer algo contra si mesmo. A gente também não é uma ideia de ficar falando muito sobre suicídio em si, porque isso também tem evidências de que piora essas ideias na cabeça das pessoas, mas fazer com que quem ouça alguém se queixar sobre a vida não tá boa, que pensa em desistir, alguma coisa do tipo, que não minimize, que não fale, isso é bobagem, que essa pessoa possa acolher a quem está sofrendo com isso e ajudar essa pessoa a chegar até um tratamento de saúde mental. Tem algum telefone, algum número que possa haver uma ligação? Sim, existe um programa que é federal, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. A pessoa liga e ela vai ter alguém que não é um profissional de saúde, mas é alguém treinado para poder ouvir, conversar e ajudar essa pessoa a passar por esse momento mais crítico em que ela está pensando em fazer alguma coisa e tentar, inclusive, orientar essa pessoa a chegar até um tratamento também. Mas também aqui, né, em qualquer cidade, na verdade, as pessoas podem recorrer à atenção primária, à unidade básica de saúde, o postinho de saúde mesmo, né, e pedir ajuda, falar com algum profissional, não precisa ir direto num psiquiatra ou num psicólogo. Os próprios profissionais de atenção primária são capacitados para oferecer apoio nesse momento também. E tem também o Setembro Roxo, né? A prevenção da doença de Alzheimer, que é uma doença cada vez mais comum pelo que a gente tem visto. É verdade. A doença de Alzheimer é uma das doenças demenciais, né, que é a mais famosa e a mais frequente também, que provoca aqueles esquecimentos, né, e provoca muito sofrimento inicialmente para todo mundo, né, inclusive o paciente, mas principalmente para os familiares, porque vão vendo aquela pessoa se desconfigurando ali, deixando de ser, mudando a personalidade, esquecendo quem são os familiares, causa muito sofrimento. E é importante conscientizar a sociedade para que a gente possa, nos primeiros sinais, já começar a procurar ajuda, atendimento e fazer a prevenção da doença de Alzheimer, que é o principal foco da campanha, na verdade. Qual é a forma de evitar, fazendo atividades um pouquinho diferentes, movimentando a mente? E a segunda pergunta, já existe alguma droga para minimizar? Bom, a prevenção, né, que é o principal, ela deveria começar logo desde cedo, né, desde os 20 anos de idade, na verdade, porque ela envolve hábitos saudáveis. Então envolve você dormir bem à noite, envolve você praticar uma atividade física regular, envolve você, além de praticar atividade física regular, não ficar tão sedentário no trabalho, como, por exemplo, se você fica 8 horas sentado, levantar de vez em quando para fazer uma pausa, né? Envolve uma alimentação balanceada, tudo isso, né? Hábitos saudáveis, nem envolve medicamento inicialmente, você já consegue prevenir. Isso tem que começar desde cedo. Tem estudos que falam que a partir dos 40 anos, mais ou menos, a gente já começa a acumular no cérebro substâncias que vão provocar essas doenças, como o Parkinson, o Alzheimer e outras demências, se a gente não tiver um hábito de vida mais saudável. Bom, e em relação a medicamentos, né, o tratamento medicamentoso ele já é feito em estágios um pouco mais avançados, né, porque ele, na verdade, ele é para retardar o avanço da doença, para desacelerar o avanço da doença. Não existe um tratamento que cure. Ela é uma doença degenerativa e que a gente não tem cura ainda, mas que a gente consegue retardar bem. O que é o ideal é que, nos primeiros sinais, mesmo antes de pensar em passar algum medicamento, que a pessoa comece a praticar exercícios mentais, como você mencionou.
atualmente o que se tem como melhor exercício mental é aprender uma coisa nova, aprender uma língua nova, uma profissão nova, fazer uma coisa que você nunca fez antes. Isso faz com que o teu cérebro trabalhe de uma forma mais intensa e melhora as conexões cerebrais e ajuda também na prevenção. Doutor Saulo, de que maneira a família pode minimizar o familiar que tem a doença de Alzheimer? O ideal é que a família, né, essa pergunta é muito importante, né, porque a família é quem mais sofre, na verdade, né, com o avançar da doença, mas o ideal é que o familiar possa acolher, né, entender que aquela pessoa não escolheu passar por aquilo ali, evitar confrontos, né, quando a pessoa cisma, né, que troca alguém, né, fala que o filho não é o filho, alguma coisa assim, evitar entrar em confronto, porque não vai convencer aquela pessoa disso, né, não é uma questão de convencimento, e tentar contornar, né, dar uma volta naquele assunto, mudar de assunto um pouco, para não provocar ali um estresse naquela pessoa que está passando por essa dificuldade. Além disso, é importante que esses familiares procurem grupos de ajuda mútua que existem, né, são grupos de apoio para familiares de pessoas com Alzheimer. Se não tiver um na sua região, é importante procurar, de repente, online, que sempre tem algum tipo de grupo também, em que pessoas que passam pela mesma situação, ou já passaram, trocam experiências ali. A gente tem também, né, esse evento do Setembro Roxo mesmo, né, que traz esses eventos de conscientização, de prevenção, porque o familiar pode também ajudar que a pessoa que está já dando os primeiros sinais, né, de demência, está ficando demenciada ali, que essa pessoa, estimular que essa pessoa pratique esses exercícios mentais, né, estimular jogos, palavras cruzadas, aprender alguma coisa nova, porque às vezes é difícil que a pessoa tenha uma aderência a essa prática sem o estímulo do familiar que está próximo. E também o familiar fez pela quarta vez uma mesma pergunta, não chegar e não ridicularizar, ou dizer, pai, mãe, já é a quarta vez que você me pergunta isso, deve responder. Sim, o ideal é que se responda, vai depender muito do grau, né? Quando é uma coisa que está inicial, que aquela pessoa você não tem um diagnóstico fechado, às vezes vale a pena conversar, mas não entrar num conflito. Poxa, já falou 1000 vezes, né? Não brigar, mas sim, olha, em algum momento falar, olha, eu tenho reparado que está acontecendo isso, vamos consultar um médico, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, pode ser uma falta de uma vitamina, e aí levar essa pessoa para uma avaliação, porque de fato pode ser uma falta de vitamina mesmo que provoca isso, então tem que fazer uma avaliação médica nesse caso. Dr. Saulo Coelho, psiquiatra, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV, que está no YouTube, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela, e também nas plataformas RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.